Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 21 de maio de 2021, nós estamos numa sexta-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida, que as promessas, a palavra do Senhor já estejam se manifestando, sendo concretizadas sobre a tua vida, sobre a tua caminhada, sobre as tuas tarefas, as tuas responsabilidades, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, estamos meditando a respeito, né? Sempre, todos os dias, às 10 horas da manhã, e que você possa estar pensando a respeito e tudo, e também divulgando, colocando isso nas redes sociais e conversando com as pessoas, porque o que nós fazemos aqui é exatamente meditarmos na palavra, né, todos os dias, de uma maneira assim bem sequencial, linear, sistemática, né? Estamos lendo todos os dias, de segunda a segunda, todos os dias da semana, todas as semanas do mês, e assim a gente vai o ano inteiro. Então é uma maneira que nós temos de pensarmos a respeito da palavra do Senhor de uma maneira bem assim, simples, né? Pequenos trechos da palavra, mas pensando a respeito. E hoje não vai ser diferente. A gente está lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 21. Já falei ontem, né? Começamos ontem. Mateus 21 já vamos dizer, a etapa, o final da etapa do ministério de Jesus, né? Eu chamaria de terceira etapa, porque são mais ou menos 5 dias que o Senhor Jesus tem aqui entre a sua entrada em Jerusalém e também a sua morte na cruz do Calvário. É um dos momentos, é o momento mais falado, mais expresso, né, e comentado e ministrado pelos evangelhos. Seja Mateus, seja Marcos, seja Lucas, seja João, eles falam muito sobre essa semana que antecede a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, vamos ler Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vamos chamar, a porta de entrada para Jerusalém, né? Ao Monte das Oliveiras enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-nos. E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Bom, então a gente já começou a conversar ontem. Jerusalém eu sempre falo, né? É o termômetro espiritual do mundo. Eu sempre falo isso. Quando alguém me pergunta alguma coisa sobre Jerusalém, eu sempre falo: olha, Jerusalém é o termômetro espiritual do mundo. Por quê? Porque quando você se propõe a enxergar tudo aquilo que acontece em Jerusalém de uma maneira espiritual, você percebe o que
vamos dizer assim, profeticamente, o que está acontecendo e o que possivelmente acontecerá. Ninguém aqui está, né, querendo criar uma doutrina profética, escatológica a respeito, mas, vamos dizer, é alguma coisa visível. Não tem como nós não falarmos. Então vamos pegar assim, só para a gente pensar um pouquinho, claro que depois a gente vai conversando mais, porque Jerusalém é um tema maravilhoso, né? Então eu falei ontem sobre, por exemplo, esse conflito, né, dos árabes com os judeus, principalmente um grupo, né, paramilitar chamado Grupo Hamas, que é um grupo terrorista, né? A gente estava conversando ontem e eu falava assim para você, olha, eu vejo a opinião mundial sobre esse assunto e as pessoas ficam, vamos dizer assim, questionando Israel pelos seus procedimentos, dizendo que Israel está bombardeando as civis. E eu falei para você, olha, Israel tem uma prática de séculos, não é de hoje. Israel não coloca a sua capacidade bélica contra civis. Israel nunca fez isso e com certeza não está fazendo pela primeira vez. Então o que está acontecendo? Eu falei para você assim, você tem um grupo terrorista que pertence a países ditatoriais, né? Países que não têm a democracia. Para você ter uma ideia, de todos os países que estão naquela região, de todos, Israel é o único país que é democrático. Todos os outros países são ditatoriais. O regime de governo, se não teocráticos, né, que a maioria eles são completamente déspotas, cruéis, seus cidadãos não têm liberdade, a imprensa não tem liberdade, até mesmo a pregação do evangelho, numa boa parte desses países não tem liberdade para poder pregar o evangelho, uma série de coisas que você já ouviu falar. Do outro lado, você tem a opinião mundial, que fica falando sobre esses países que são completamente avessos à liberdade, né? E ficam falando a respeito, principalmente desse grupo Hamas, do Estado, eu esqueci agora, o Estado Islâmico e tudo mais, né? Que tem os seus tentáculos por todos os países daquela região. Então o que está acontecendo? Eles estão, na verdade, guerreando sobre uma pauta. A pauta em si já é ruim. É como aqui no Brasil. Exatamente a mesma coisa. Porque essas pessoas que defendem o conflito e defendem a pauta, né, desses grupos paramilitares, é a mesma opinião em relação, por exemplo, ao Brasil, né? Quem é o primeiro dono da terra do Brasil? É o indígena ou é o português? Aí você vai responder, claro, é o indígena. Porque a cultura portuguesa, a cultura europeia, ao chegar aqui no Brasil, para colonizar o Brasil, havia um grupo de pessoas aqui. Haviam pessoas organizadas, haviam pessoas que tinham suas tribos, suas etnias, né, suas línguas. Eram por volta, possivelmente, de 4, 5 milhões de pessoas que habitavam nesse país. Então os portugueses, entre aspas, aportaram em terras tupiniquins com esse aspecto colonizador e dizimaram o povo indígena, né? Dizimaram. Hoje o povo indígena, se passar muito, vai chegar a 900 mil pessoas, perto de 1 milhão de pessoas. Poxa, se lá no descobrimento, entre aspas, no descobrimento do Brasil, lá nos anos de 1500, né,
haviam mais de 4 milhões de pessoas. Hoje, depois de tudo que aconteceu, existem apenas 900 mil pessoas, que é totalizando todos os grupos indígenas que tem no Brasil. Por quê? E isso é uma grande injustiça. Por quê? Porque os indígenas são os verdadeiros donos da terra. Quer queiramos ou não, essa é a verdade, certo? Então vamos lá, agora vamos lá para Israel. Né? Por que guerrear sobre uma terra que tem dono? Onde a Bíblia fala que desde Abraão, Isaque e Jacó, eles, pessoalmente falando, tirando as outras histórias de Jeremias e todos os outros que compraram porções de terra ali. O nosso Deus não é um ser, ainda que seja proprietário de tudo, mas o nosso Deus é um ser cavalheiro, né? Lógico que esses homens compraram aquelas porções de terra. Haja visto o que acontece com Abraão, que nós lemos ontem, né? Quando em Gênesis 14, Melquisedeque, ele era rei e era sacerdote de uma terra lá da região que se chamava Salém, né? E o que significa Salém? É o rei, né, de uma terra que se manifestava por justiça e por paz. Melquisedeque é o rei de justiça, mas também é o rei de paz. E Abraão lhe oferece o dízimo, porque ele também era sacerdote. E Melquisedeque, como sacerdote, e sacerdote, diz a Bíblia, do Deus Altíssimo, ele faz o quê? Ele comunga com Abraão daquela atitude dele e toma uma ceia do Senhor, né? Porque ele entrega a Abraão o vinho e o pão. E aí Abraão lhe dá o dízimo. Então você percebe ali o quê? Na comunhão desses homens se estabelece uma aliança. E Abraão compra, adquire já boa parte daquelas terras. Ele compra. Ele não foi lá invadindo, não, ele comprou. Assim com Isaque, outro pedaço de terra, e assim com Jacó, outro pedaço de terra, quando você tem a história lá em Gênesis capítulo 28 sobre Betel e o que significa tudo aquilo que a gente leu ontem. Né? Então é lógico que existe realmente uma propriedade de terra ali, documentado, falado, claro, documentado oralmente, mas está documentado. Então, eles são, os judeus, os israelenses, são proprietários da terra. Ponto. A partir dessa constatação, todos esses conflitos que vêm há séculos, esses conflitos são, na verdade, uma maneira, entre aspas, de aqueles que foram, e que Deus ordenou, né? Que foram retirados da terra, para que o povo de Deus pudesse tomar posse da sua terra desde o tempo lá de Moisés, de Josué. Isso aconteceu. Eu vou até ler um trecho aqui. Então você perceba que quando você começa a ir na origem e começar a pensar a respeito, aí fica muito mais fácil para que você possa tecer um juízo de valor sobre esses conflitos e o que está acontecendo. Não bastasse tudo isso, também esses grupos paramilitares, que são chamados de terroristas, porque eles não estão em nome, vamos chamar assim, por assim dizer, de um país, de uma sociedade constituída, estabelecida, né? Eles estão o que querendo com isso? Eles estão querendo chamar a atenção do mundo para suas pautas, que é qual? Qual a primeira pauta? Dizimar o povo judeu. Essa é a primeira pauta. A primeira pauta deles é dizimar o povo judeu. Em segundo lugar, claro, tomar posse da terra, aquela coisa toda. E em nome dessa pauta primeira, principal, primordial para eles, é o quê? É, na verdade, fazer com que a opinião mundial fique favorável a essa pauta. Que é o que o Senhor Deus fala durante todo o tempo, e até mesmo no processo escatológico,
isso tende a ficar cada vez mais, né, mais exposto, essa verdade. É uma verdade. Deus fala a respeito. Então, o que acontece? Esses, já falei ontem, eles não têm qualquer tipo de respeito, porque são pessoas de linha completamente ditatorial. Ou você faz o que eu mando, ou eu te mato. E eles colocam civis sequestrados, pressionados, oprimidos, que estão com parte de seus familiares sequestrados em outro lugar. Eles colocam civis ali para estarem servindo de escudo humano em lugares que eles guardam as bombas, as armas de guerra, ou então em lugares onde estão os líderes desses grupos armados. E aí, quando esse pessoal começa a bombardear Israel, Israel revida. Só que quando ele revida, obviamente que Israel não quer, esses civis, que são poucos, que na maioria são crianças e mulheres, olha a covardia. Eles são usados como escudo humano exatamente para que, se Israel bombardear, cai, né, na boca do povo, e principalmente nos noticiários internacionais, de que Israel bombardeou os civis e matou os civis. Não, não é isso. É que haviam poucos civis ali, colocados por esses grupos paramilitares, que com o objetivo exatamente, porque eles não estão preocupados se essas pessoas vão morrer ou não. A visão, entre aspas, de religião, de filosofia religiosa, déspota, cruel, completamente demoníaca, não prescreve o cuidado com o ser humano, com o gênero humano. Né? A visão deles, a filosofia deles está acima disso. Então isso é muito bom você pensar, porque nós, como servos de Deus, temos que, claro, alguém está concordando com a morte de alguém? Não, nada disso. Alguém está falando, dando um cheque em branco, né, para Israel poder bombardear todo mundo? Também não. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo de fato, e não apenas pegarmos uma notícia e reverberarmos. Deveria ser assim? Deveria, mas não pode ser. Porque o comentarista da notícia, o editor da notícia, o veículo de comunicação, nem sempre estão completamente neutros, imparciais. Mas geralmente eles estão prescrevendo algo que eles foram dirigidos para falarem em tudo. E nesse conflito, Israel e o grupo Hamas e alguns grupos, né, paramilitares muçulmanos, precisa entender o que está acontecendo. Né? Eu aqui apenas estou conversando com você, mas é bom você ir atrás das notícias, ver qual é a fonte, qual é a origem e qual o sentimento de quem está noticiando. Isso é muito importante para que você possa estabelecer e expressar um juízo de valor consistente. Não porque as pessoas estão falando, mas porque você foi averiguar. E isso é possível. Então, claro que esses conflitos são, na verdade, para nós, agora voltando à palavra de Deus, para nós, voltando à palavra de Deus, para nós que estamos dentro, você percebe o quê? Que Israel foi, se eu não me engano, se não o primeiro ou o segundo país que conseguiu vacinar mais cidadãos, né, no seu país com a primeira e a segunda dose da vacina da Covid-19. Mas você perceba que logo em seguida a essa constatação veio o conflito. Porque, aí eu falo para você que por que Jerusalém é o termômetro espiritual do mundo. Porque perceba você que frente a uma tecnologia, frente à ciência,
Israel conseguiu de maneira maravilhosa, exemplar, vacinar os seus 9 milhões e poucos habitantes, né, de Israel, como um dos países mais eficazes na vacinação. Logo em seguida, Israel veio uma questão lá local, né, de uma grande festa, de uma celebração, né, principalmente dos judeus ortodoxos, morreu muita gente pisoteada. Logo em seguida já veio o conflito, mais uma vez, né, de grupos paramilitares muçulmanos contra Israel e Israel contra esses grupos. Por quê? A impressão que dá que naquele lugar, que é o lugar que mais se fala de paz, menos se vive a paz. Por que menos se vive a paz? Porque menos, né, valoriza e dá nome ao Messias, que é Jesus Cristo. Então, se Jerusalém é o termômetro, nós percebemos o quê? Que Jerusalém está expressando tão somente o que está acontecendo no mundo, porque o mundo também está cada vez mais depreciando, né, banalizando a figura do Messias. No inglês, né, eles chamam Messiah, do Messias, do Yamashia, o ungido do Senhor, o Yeshua Yamashia, o ungido do Senhor, o Filho de Deus. E quanto menos o mundo dá vazão a essa verdade espiritual, eterna, permanente, consistente, mais o mundo caminha para aquilo que a palavra do Senhor diz, que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo, cada dia que passa, né, caminha mais velozmente para essa constatação. A tendência do mundo é morrer no maligno. O mundo jaz no maligno, o mundo morrer no maligno, que é o que está acontecendo. Então, Jerusalém é o termômetro. Se, após ter vencido através da ciência, um momento tão crítico no mundo inteiro, e ninguém mais nós do que nós brasileiros sabemos disso, pelo que está acontecendo aqui a respeito da pandemia. Israel não, Israel venceu já isso. Isso aí já faz parte do passado. Mas mesmo assim, a paz não consegue permanecer naquele lugar. Por que a paz não consegue permanecer? Porque o único doador da paz, o único a estabelecer a paz de fato, não é prescrito, não é observado. E com isso, Israel está passando mais uma vez pelo que já passou durante séculos, milênios, e está voltando a passar, que é a falta de paz. Um lugar que prega paz, um lugar, né, que é para nós, no mundo inteiro, na sociedade mundial, para nós é um ambiente, né, de meditação, um ambiente de religião, um ambiente onde as pessoas, né, observam outros valores do gênero humano, né, do ser humano. Não se vive a paz de jeito nenhum. Parece que o conflito, a insegurança, o medo, são conceitos que estão presos àquele povo de tal maneira que aquele povo não consegue viver a paz. Porque aquele povo não tem a paz. E a paz tem nome: Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Claro que eu poderia estar falando hoje, lendo a palavra, e, né, maravilhosa, mas não falei outra coisa, mas estou falando dentro do mesmo tema, que é Jerusalém.
Então, quando a Bíblia fala para nós orarmos por Jerusalém e nós clamarmos pela paz de Jerusalém, é exatamente por causa disso que nós, povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus, no mundo inteiro, precisamos orar pela paz em Jerusalém. Por quê? Porque a paz em Jerusalém está completamente conectada àquilo que está acontecendo e que possivelmente vai acontecer no mundo. E quando eu tenho essa visão, essa visão responsável, essa visão amadurecida, e sei que Jerusalém é o termômetro do mundo, daquilo que está acontecendo e que vai acontecer, então eu preciso orar. Eu preciso clamar e preciso chorar por Jerusalém, como eu também estou chorando pelo meu país, pelo meu povo, por tudo isso que está acontecendo, essa pandemia que está ceifando, mutilando famílias inteiras a todo momento. A todo momento nós oramos aqui por pessoas. Então isso é para nós uma questão de vida ou de morte. Então Jerusalém, né, como a gente leu na passagem ontem de Gênesis, Jacó falando da cidade-luz. A cidade-luz, né, originariamente falando, não é Paris, como alguns dizem hoje, que também é, mas a primeira cidade-luz se chama Jerusalém, que também é onde habita o Senhor Deus, porque Jacó chama de casa de Deus, o lugar do Deus Altíssimo, né? Jerusalém. Claro que agora não mais de maneira terrena, local, geográfica, mas é a Jerusalém profética, que se manifestará um dia por sobre aquele lugar. Então, orar pela paz de Jerusalém é orar pela tua paz, pela minha paz, pela nossa paz e pela paz na nossa terra também. É por isso que Jerusalém, ela está conectada intrinsecamente ao mundo, ao planeta Terra, ao universo. Quer queiramos ou não, é uma verdade espiritual. Então nós vamos orar. Amanhã tem mais, a gente conversa mais sobre Jerusalém. Eu tinha tanta coisa para ler, mas a gente começa amanhã mais um pouco. Porque é bom, é necessário falar a respeito, né? Eu conversava com o pastor José Pinheiro ontem, né? Jerusalém é maravilhosa, a cidade muito especial. E ela tem, né, na sua história de vida, tantas marcas do Senhor, mas também é um lugar que sofre. É um lugar que por muitas vezes, durante toda a história da humanidade, foi destruída e foi reconstruída, e destruída e reconstruída. Jerusalém expressa o choro de Jesus Cristo. Mais tarde a gente vai ver a respeito. Então nós vamos orar, colocar toda essa situação. Ontem foi dito lá que às 8 horas do nosso horário de Brasília, né, foi estabelecido lá uma trégua, né, entre o grupo Hamas e Israel, uma trégua, um cessar de fogo, não é permanente, mas foi combinado, né? Muitos árabes já morreram, menos judeus morreram, mas também morreram, e nós estamos vivendo essa situação, essa convulsão social e convulsão espiritual, o que é pior. Então nós vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, clamar pelos nossos pedidos, pelos nossos queridos que estão aqui. Bispo Antônio, José Pinheiro, pastor José Pinheiro, Bispo Antônio, e também todos os nossos queridos, Roseli. Glória a Deus, Roseli. E também um beijo para os seus filhos, netos, a presença e o poder de Deus se derrame sobre cada vida. Roseli, manda um beijo para a Meirinha, tá?
saudades da Meirinha, tua filha, e também o seu esposo, o Leandro, né? O Leandro. Ó, eu lembro, hein, Roseli? Deus abençoe vocês, muitos anos que eu nos vejo. Deus abençoe a todos, o poder, o mover, a graça, a glória, a presença e a plenitude do Senhor se derramando poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo diante do Senhor, Eva, Carlos que estão aqui e todos os nossos queridos, e também João, Roseli, Ângela e familiares, e Márcia, Fábio, Luiz Henrique, familiares, meus pais, meus tios, minha tia Rosário, minha tia Alzira, meu primo Alexandre, todos os outros tios, filhos, netos, o Senhor se derrame sobre cada um, e a dona Dário, o seu João, o seu Toninho, dona Nadir, o Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Elô, Wesley, o Senhor abençoe, Sueli Felintro, Rosa Araújo, a glória, a presença, o poder, o mover. Amanda, um beijo para você, Amanda, está se recuperando da cirurgia, estou sempre orando por você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, a glória, presença, o mover. Pastora Mara, um beijo para você, Pastora Mara. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado. Cada vida, uma história. Cada família, uma história. Cada servo teu que está aqui. Senhor, nós nos colocamos e nos apresentamos diante do Senhor. Nossos propósitos, nossos objetivos, esse jejum, ó Deus, que estamos vivendo nesse momento, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, para que o Senhor tenha misericórdia, para que a tua obra redentora, remidora, resgatadora se manifeste sobre a nossa vida, sobre o nosso país, o nosso povo, em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, derrama-te, cura-nos, liberta-nos, e nós te louvaremos sempre e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Deus, em nome de Jesus, nossos queridos que estão aqui, filhos, netos, o marido, a esposa, os pais, os avós, os sobrinhos, os tios, ó Deus, genros, noras, a tua presença, o teu mover se derramando, curando, visitando, renovando, restaurando. Senhor, em nome de Jesus, os nossos queridos que estão passando pela Covid-19, por essa situação tão difícil, tão terrível da Covid-19, quantas famílias enlutadas, entristecidas, impotentes, incapazes diante de tudo isso. Por isso, ó Deus, consola-nos, conforta o nosso coração, vem com a paz que excede o entendimento, derrama-te sobre nós e os nossos queridos, ó Deus, sejam tocados, curados, visitados, artérias, tendões, nervos, órgãos, fígado, rins, pâncreas, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, oxigenação, saturação. Marca-nos, ó Deus, curando, visitando, renovando. Nossas taxas sejam colocadas diante do Senhor, para que o Senhor cure, para que o Senhor torne saudável, em nome de Jesus. Visita-nos, ó Deus, ouvidos, olhos, tireoide, células, recebam a cura, recebam a saúde, recebam o mover de Deus, a visitação das águas curadoras que descem do limiar do templo, tocando, visitando, curando, renovando. Senhor, derrama-te, ó Deus, sobre as nossas vidas, no que diz respeito à nossa vida profissional, financeira, material. Senhor, tem misericórdia. Os tempos são difíceis, mas em tudo o Senhor sempre determina e declara que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Ó Deus, e nós não seremos abalados. Por isso, ó Deus, que haja um caminho que o Senhor possa nos revelar, nos mostrar, um caminho pavimentado pelas tuas promessas, pela tua palavra, para que nós possamos andar por sobre eles. E, ó Deus, vivermos um sucesso, vivermos uma prosperidade, uma capacidade material, financeira, e nós te louvaremos e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre essa nossa sexta-feira. Ó Deus de poder,
marca-nos com essa plenitude, move-te dos céus, seja uma sexta-feira maravilhosa, o Senhor abençoe a cada família aqui, a cada servo teu, a cada lar aqui representado, em nome de Jesus, que nós tenhamos aquilo que diz a tua palavra, o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te clamar por Jerusalém, por essa terra tão maravilhosa e especial, uma terra que exala a tua presença, a tua glória, a despeito de tudo e de todos. O Senhor ainda está ali, e o Senhor ainda se manifesta, porque o Senhor é o nosso Deus. E aquele lugar tem marcas impressionantes da tua presença e do teu mover. Por isso, ó Deus, tem misericórdia daquele povo, tem misericórdia daquela terra. Derrama-te com a tua paz, derrama-te com a tua presença, com o teu poder, com a tua vontade. Senhor, que teu Espírito reconciliador, conciliador, esteja ali, se manifestando através de homens e mulheres tementes ao Senhor. E nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, seja um dia maravilhoso, uma sexta-feira muito especial em nome de Jesus. Amém? Porque que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, estejam sobre a tua casa, sobre a tua família, os teus afazeres em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Um beijo para você, até amanhã, sábado, às 10 horas da manhã. Deus abençoe, divulgue, fale a respeito, dê lá o teu sininho lá, o teu joinha no YouTube, e também eu estou no Instagram, e também eu estou no Facebook. Deus abençoe, e o pastor José Pinheiro está me ajudando, Bispo Antônio também, para que eu possa melhorar aqui na transmissão e tudo, e que Deus te abençoe e você tenha um dia maravilhoso em nome de Jesus. Fique na paz. Beijo, até amanhã, tchau, tchau.